Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com muita alegria é que eu cumprimento a todos vocês e principalmente em mais essa prazerosa oportunidade de juntos abrirmos a palavra de Deus através da lição e buscarmos o sustento de nossa fé na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos aprofundarmos no conhecimento sagrado da Tua palavra. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Capacita-nos a devida compreensão e a prática dos Teus ensinos, e que possamos, pela Tua graça, termos condições de transmitir ao mundo ao nosso redor, para que naquele grande dia nós e nossos lares representados nessa oração sejam contados entre aqueles que marcharão adentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, profecia e as Escrituras. Lembrando 2 Pedro 1, verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e bem fazeis, e fazeis bem em atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva brilhe em vossos corações. Interessante que esse texto aqui me lembra Gênesis capítulo 1, o verso 3, haja luz. Imagine quando o eterno Deus chegou nesse planeta que ele tinha sido construído, deixado sem forma e vazia, quando, como diz o verso 1 e 2 de Gênesis capítulo 1. E o dia que ele resolveu vir aqui dar forma a esse planeta e colocar vida nele, ele simplesmente chegou numa total escuridão que esse planeta estava mergulhado. Só no quarto dia ia aparecer luz, a luz do sol, e ele simplesmente chega ali com a sua palavra, haja luz. Eu consigo ver direitinho litosfera, estratosfera, atmosfera, oxigênio, condição de vida, brilho suficiente sem a luz do sol para manter todo esse planeta funcionando com tudo acontecendo ao comando da palavra de Deus. Coisa lindíssima, a profundidade com que é revelada as Escrituras Sagradas sobre o teor da palavra de Deus. E aqui Pedro, ele faz esse paralelo. A estrela da alva, a hora que ela aparece no céu, ela anuncia a chegada do sol. A palavra de Deus, quando temos contato com ela, o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Nos leva a identificar a luz. Nos leva a perceber os raios de luz, para que possamos trilhar em meio às trevas deste mundo, trilharmos com segurança e encontrarmos e vivermos a salvação. Mas sem a palavra de Deus, nada disso é possível. No segundo tema, Jesus no Antigo Testamento. Analisando 1 Pedro capítulo 1, verso 10 ao 12, aqui nós temos Pedro com muita propriedade, citando por atacado nos seus escritos as profecias do Antigo Testamento que envolviam a prescrição do Messias com relação à salvação. Mostra direitinho esse Messias vindo como solução para os nossos problemas, graças ao auxílio do Espírito Santo, dirigido por ele, conseguimos entender os anais da história do nosso passado e temos condições, pela graça de Deus, de fazermos a história com o nosso presente. Jesus no Antigo Testamento foi identificado por todos os personagens messiânicos e foi percebido por Pedro que daqui para frente, no estudo desse tema,
veremos como ele foi detalhista no apresentar este assunto. Como vimos então no terceiro tema, testemunhas oculares da majestade. Segundo Pedro 1, de 16 a 18, podemos perceber claramente aqui Pedro citando aquela vigília lá no Tabor, que no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o evangelista Lucas dá detalhes sobre essa vigília. Pedro, Tiago e João, só esses três dos 12, subiram no Tabor com Cristo para passar a vigília lá em cima. Os demais apóstolos ficaram lá embaixo com um monte de pessoas que tinha ali, fariseus, etc., que no dia seguinte, quando Jesus descesse de lá, encontraria uma situação embaraçosa que os discípulos haviam se envolvido, sabe-se lá se desde o dia anterior, pelejando para expulsar o demônio de uma criança e ninguém dava conta. E todos estavam ali já zombando dos discípulos. E Cristo desceria e resolveria da maneira mais fantástica essa questão. Mas então Pedro aqui lembra que lá em cima do Tabor, ele não foi simplesmente alguém que ouviu falar. Ele ouviu com os ouvidos dele as palavras do Pai, identificando o Filho como seu amado. Esse é meu amado Filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Lembra quando Elias e Moisés entraram para dentro da nuvem para ir embora? Pedro acorda, percebendo eles entrando, percebeu que Jesus chamou ele pelos nomes. Como que Pedro saberia quem era Elias, quem era Moisés, se ele não tivesse ouvido Jesus chamar ele pelos nomes? Porque Elias viveu há 1000 anos antes de Cristo, Moisés 1500 anos antes de Cristo. Não tinha fotografia naquele tempo. Como que ele saberia? Claro, ele ouviu na parte do tempo que ele acordou, no final da conversa de Cristo com Elias e Moisés, os três acordaram, porque eles ficaram em estado de êxtase. Eles apagaram ali, durante o tempo daquela vigília no Tabor. O tempo daquela entrevista, todos eles não participou de nada. No finalzinho que eles acordaram e perceberam Jesus cumprimentando e despedindo deles. E quando eles começam a entrar para dentro da nuvem para ir embora, Pedro resolve entrar com aquela das barraquinhas. Não, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos para o senhor, para Elias, vamos para Moisés, vamos ficar por aqui mesmo. E a voz do Pai sai lá de dentro, falando o que Pedro revela aqui. Que ele percebeu a identificação do Pai, a apresentação do Pai, do seu filho, da majestade de seu filho amado. Que ele é, de fato, é o príncipe, era o rei dos reis, senhor dos senhores, que estava ali dizendo, esse é meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Então Pedro testemunhou aqui como testemunha ocular. Ele escreveu o que ele viu e ouviu. E não só ele, Tiago e João também. No quarto tema, a estrela da alva em nosso coração. 2 Pedro 1,19, que trata exatamente desse tema, ali percebemos que a estrela da alva, ela anuncia o fim da noite e a chegada do sol. O cortejo dos raios solares é onde o dia começa a clarear. Este é o impacto que a palavra de Deus tem na nossa vida. Quando temos contato com ela com sinceridade, não tem como. Já percebemos a claridade na nossa vida e nos nossos caminhos, que é esse o propósito da palavra de Deus. Se temos a palavra de Deus dessa maneira, sempre teremos o brilho em nossa jornada. Jamais estaremos em trevas. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. O quinto tema, a palavra profética confirmada. Analisando 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, dando sequência, aprofundando no estudo desse tema, nós temos aqui um primeiro ponto, é que o diabo, ele sempre usou de fábulas enganosas para arrastar multidões. E ele nunca deixou essa estratégia.
No dilúvio, só 8 não deram ouvido às fábulas engenhosas. Morreu um mundo, um planeta inteiro, bilhões e bilhões de pessoas. Eu não tenho a menor dúvida que tinha mais gente do que hoje. E só 4 casais entraram na arca de humanos. O resto é só bicharada. Sabe, meus irmãos? Hoje, graças ao Calvário, uma multidão incontável é revelada em Apocalipse. Alcançará a salvação. Mas o que tem de gente perdido, dentro e fora da igreja, não é brincadeira. Justamente porque as pessoas preferem dar ouvido às fábulas, ao engano, à crendice, à tradição, ao invés de irem para a igreja, dar atenção à palavra, para que ela nasça no coração e brilhe na nossa vida, preferem seguir tradições, regras, mitos. E aí é só Deus para ter dó do tipo de fábulas que vamos criar, de fantasias e que tipo de mentira cristã que vamos viver. Precisamos de ter na palavra um guia seguro, um guia sólido e que não está preso à mesmice. E ainda Pedro destaca aqui como segundo ponto dentro desse contexto, que a palavra de Deus nunca jamais foi produzida por vontade própria de homem nenhum. Ela foi completamente, absolutamente escrita debaixo da vontade de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. Ao lidarmos com a palavra de Deus, estamos lidando com a vontade de Deus revelada como um manual de vida para os habitantes deste mundo. Uma única regra de fé para o verdadeiro cristianismo. O problema é que a maioria dos cristãos de todas as igrejas, uma grande maioria, eles querem servir a Deus do jeito que eles acham que está certo. Oferta de Caim. E não do jeito que Deus pede. E Deus não aceita aquilo que Ele não pede. É perda de tempo. Deus aceita o que Ele pede. A oferta de Abel desceu fogo do céu e consumiu. A oferta de Caim ficou juntando mosquito o dia inteiro. E é assim a vida daqueles que querem servir a Deus do jeito que acham que está certo. Eles manipulam, eles manobram o cristianismo do jeito que eles acham que está certo. E isso tem preço. Chama perdição. Perde tempo e perde a salvação. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Sexto tema, a palavra em nossa vida. Com esse mesmo contexto de 2 Pedro 1, 19 a 21, Paulo, em 2 Timóteo 3, de 15 a 17, faz um dueto com Pedro praticamente no que ele escreve sobre esse contexto temático tão importante. É um trecho das Escrituras onde Paulo, de forma harmoniosa com o que Pedro disse, mostra a importância das Escrituras Sagradas. Que se desde a infância, então, nós convivermos com ela e aprendermos a sermos guiados pelas suas diretrizes, pelos seus normativos, pelos escopos sagrados, pelos flashes de luz que ela nos apresenta. Meus amados, é sabedoria divina. Está muito à frente do nosso tempo o que está revelado nas Escrituras. Nas Escrituras tem revelação que está muito à frente da ciência que conhecemos, está muito à frente da teologia que conhecemos. Que a ciência não explica, a teologia não explica. Somente a fé, a conexão com o grande Deus, nos leva a ter uma compreensão básica para termos o amor necessário pela palavra e pelo ensino, e principalmente por viver a palavra. Se torna um prazer, uma prioridade. Realmente andarmos nos trilhos
que a palavra mostra. O sétimo tema, o céu nos aguarda. Tem um trecho do Grande Conflito, página 598 a 599, que diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, como mencionou Jesus em João 7,17. Falando disso, se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos mestres para desviar e lhes confundir o espírito, seria realizada uma obra que alegraria os anjos e traria para o redil de Cristo milhares de milhares que agora se acham a vaguear no erro. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. A luz da palavra de Deus está à nossa disposição 24 horas. É o sol da nossa vida. É o brilho da conexão de Deus conosco. Que o Senhor nos guie e continue nos abençoando. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor, com o desejo ardente de conhecer mais e mais da Tua palavra e da Tua vontade. E principalmente, de Te obedecer e de Te seguir. Na certeza de que assim fazendo, estaremos envolvendo outras pessoas para que naquele grande dia todos possamos sermos contados por Ti dentre aqueles que marcharão rumo à Canaã celestial. É o que Te pedimos, é o que Te agradecemos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus.